Entendi. Você pergunta se para desenvolver o prema, o amor puro por Deus, você precisa ser um renunciante, né? Ou se você pode estar na vida conjugal e alcançar o amor puro por Deus. Sim, você pode alcançar o amor puro por Deus estando na vida de casado, né? Então existem muitos exemplos disso, né? Por exemplo, o fundador da nossa Sampradaya, né? Da nossa Bhaktivinoda Thakur, ele era casado, ele teve 11 ou 13 filhos, né? 11 filhos, né? Teve 11 filhos. Imagina, ele era um juiz, né? E ele... Uma pessoa casada com 11 filhos. Os associados de Mahaprabhu também, a maioria dos associados de Mahaprabhu, todos eles eram casados, né? Mas, por exemplo, quando você pega a vida de Bhaktivinoda Thakur, né? E você vê, ele era casado. Sim, ele era casado, mas, sabe, ele dormia às 8h30 da noite, né? E acordava às 10, né? E aí ele ia escrever livros, né? Até as 3 da manhã, mais ou menos, ele escrevia livros. Ele escreveu mais de 100 livros, imagina. E aí depois das 3h30 às 4 até as 6h30, 7, ele cantava 64 voltas de japa, né? Aí depois ele ia, dava uma cochiladinha, aí ele ia, né? Fazer os seus deveres, né? Laborais. Enfim, o que eu quero dizer é que ele tinha e ele tomava o seu alimento, a sua refeição, ele tomava em 15 minutos, sabe? Era uma coisa muito assim. Quando você pega a vida dele, você entende, poxa, ele era casado, sim, mas qual era a mentalidade dele, né? A mentalidade de devoção pura. Então, na realidade, não importa se você é casado ou se você é renunciante, né? Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kena Noi, Ei Krishna Tataveta Sei Guru Roy. Ou seja, não importa se você é um brahmana, se você é um shudra, se você é um sannyasi, se você é um grihasta. Isso não importa se você é um renunciante ou se você está casado. O que importa é que você conheça a ciência da consciência de Cristo. Ou seja, que você realmente... E aí, nesse verso, fala que você pode ser até um guru. Você vai ser um guru se você realmente conhece a ciência da vida espiritual. Então não é uma questão de estar casado ou ser renunciante. Claro que a princípio, a priori, você podia pensar que um renunciante ele tem mais possibilidades, né, de se dedicar completamente à vida espiritual. Sim, de certa maneira, sim. Mas se você, como um chefe de família, você é uma pessoa muito sincera, então você pode alcançar a meta da vida, o prema, estando casado, ou seja, mas desde que Krishna esteja no centro, né? Então essa é a diferença. Porque, por exemplo, quando você é casado, você tem uma tendência a desenvolver o egoísmo, né? É natural. Porque você pensa, né, a minha casa, o meu filho, o meu carro, você pensa muito de uma maneira egoísta, porque é uma questão até de sobrevivência, né? E aí é que nós devemos, o grihasta, ou seja, o chefe de família, ele tem que mudar a sua concepção. Ele tem que, claro que ele precisa, sim, cuidar da família, ter, né, o seu sustento, pensar primeiro. Claro, ele não vai deixar a família em necessidades, né, para fazer alguma loucura aí da vida espiritual. Não, ele vai ter que cuidar. Esse é como o dharma dele, né, é cuidar da família. Mas ele coloca Krishna no centro, essa é a ideia. Então, se ele coloca Krishna no centro, ele vai ser um grihasta ideal. Chaitanya Mahaprabhu, ele era um grihasta. Ele era um grihasta, sim, depois ele tomou a renúncia, mas ele era um grihasta e ele aconselhou a muitos devotos a permanecerem na vida de grihasta. Por exemplo, no caso de quando ele foi no sul da Índia, Kurma Vipra, né? Então ele encontrou um brahmana no sul da Índia
se chamava Kurma, e ele era um grihasta. E ele ficou em Mahaprabhu, ficou 4 meses na casa desse grihasta, no período das chuvas, mais ou menos, como está acontecendo agora, né? Você não consegue ir em lugar nenhum. Então ele ficava aí 4 meses, geralmente, bom, naquela época a Índia tinha era bem marcado, 4 meses de chuva, 4 meses onde os sadhus, né? Os santos, os renunciantes, eles não viajavam, eles ficavam parados praticando vida espiritual. Ele ficou 4 meses na casa de Kurma Vipra. Ao final, quando ele vai embora, ele quer ir embora, Kurma Vipra quer ir embora com ele, né? Porque é Mahaprabhu, é Deus mesmo, imagina, está na casa dele, ele quer ir embora com ele, e Mahaprabhu fala, não faz essa loucura, não faz essa loucura, fica aí, estuda prega, estuda e ensina o Bhagavad Gita, né? Estuda, ensina o Bhagavata, continua cantando o Hare Krishna, você vai alcançar a meta da vida sim. Então não se aconselha você renunciar de uma maneira artificial, né? Simplesmente para buscar a última meta da vida. Não é isso. Você pode obter a última meta da vida estando na vida familiar também. Você não precisa renunciar. Mas claro, se você quer renunciar, bem-vindo. Aceitamos. Assim, no sentido que é de acordo com a tendência da pessoa. Tem pessoas que têm uma tendência a ser renunciantes, elas não vão estar muito satisfeitas na vida de casado. É algo mais relativo isso, né? Então, se elas não estão muito satisfeitas na vida de casado, ou, né, elas querem servir Krishna como estudantes celibatários, brahmacharis ou sannyasis, isso também é possível, né? E também a gente entende, né, que a cultura védica também, ela vai falar do apego, a família é um apego, ou seja, então como se divide isso? Até os 25 anos, mais ou menos, era assim, você tinha uma vida de brahmachari. Brahmachari é uma vida de estudante celibatário, onde ele não tem contato, né, com o sexo oposto, ele vive na casa do Gurukula, na casa do mestre espiritual, ele serve ali, ele estuda, ele controla os sentidos, ele só come depois que o Guru come, tem várias injunções. Mas eu quero dizer que até os 25 anos é uma época de estudo da vida espiritual, fazer sacrifícios, fazer austeridades. Aí depois de 25 anos, né, aí ele vai poder se casar. Então ele se casa. Normalmente é isso, ele se casa e dos 25 aos 50 anos ele vive como grihasta na vida familiar, onde ele casa, tem filhos, produz dinheiro, riqueza, enfim. E aí quando ele chega aos 50 anos, ele e a esposa, que os filhos já estão crescidos, ele e a esposa, eles tomam vanaprastha. Vanaprastha significa ir para a floresta. Então eles vão para a floresta. Bom, hoje em dia seria mais morar num templo. O que eu quero dizer é que nessa etapa eles já não vão pensar mais em vida familiar, em ter dinheiro, em vamos comprar isso, fazer. Não vão pensar mais nisso. Por quê? Porque aos 50 anos de idade se diz que você tem que pensar na morte, né? E também tem um ditado aqui que se fala, né, que até 50 anos é direito seu viver 50 anos, né? Depois de 50 anos é misericórdia. Então, 50 anos é hora de pensar na morte, uma coisa assim. Então, ele vai, né, com a esposa, praticar austeridades, pensar na vida espiritual, pensar na morte, e aí vai na prasta. E aí, depois de algum momento, ele, na cultura védica, assim, nós estamos falando de cultura védica, ele vai tomar sannyas, ele vai renunciar de tudo, e a esposa vai ficar com os filhos, ou no ashram, num templo onde existem outras mulheres também que se tornaram viúvas, perderam o esposo, ou que o esposo também tomou sannyas. Então a gente vê que a cultura védica ela está também direcionando a renúncia. Em algum momento você tem que renunciar, mas é melhor você renunciar de uma maneira mais gradual. Essa é a ideia, isso que se aconselha, né?
que você faça isso gradual, que você experimente os estágios da vida e que você não renuncie de uma forma artificial, porque às vezes você renuncia, às vezes muito jovem, né? E no ímpeto, no entusiasmo, né? De vou buscar o prêmio, não quero saber mais de nada, haribou, 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 e de repente você vê que os desejos estão muito fortes, você não consegue controlar, e você tem que deixar esse voto de renúncia, o voto de sannyasa, enfim, isso é uma coisa muito ruim. Então, o Krishna fica mais feliz se você for sincero, de acordo com a sua com o seu adhikara, ou seja, com a sua elegibilidade, você pode estar na vida familiar, né, e ser muito feliz na vida familiar e servir Krishna junto com uma devota, junto com uma pessoa que quer servir Krishna também, que tem o mesmo ideal. Isso vai fortalecer muito, né? Porque quando duas pessoas querem a mesma coisa é muito mais fácil, né? Ou senão você vai ser brahmachari, você vai ser estudante celibatário, você vai ser treinado. Claro que com 25 anos nós geralmente não estamos pensando em Krishna, ou seja, nós estamos, né? No mundo ocidental é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, ou seja, que você serve como um chefe de família, um grihasta, e pode alcançar o prema, amor puro por Deus, ou você vive como um renunciado, brahmachari ou sannyasi, também buscando amor por Deus.